Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa mais uma edição da nossa Quiroclass, nossa aula semanal, onde nosso tema principal, a gente vai estar falando sempre, principalmente da quiropraxia e todas as coisas que a contornam, que estão associadas a ela, seja fisioterapia, seja exercício, seja massagem, seja acupuntura, seja o que for, que está associada à quiropraxia, tá? Então, a gente está aqui essa noite para falar com vocês, conversar com vocês sobre em mais uma aula de quiropraxia, tá? Onde a gente vai falar sobre postura, os mitos de postura, mas mais para frente a gente vai estar falando isso em todos os slides. Tá bom, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos. Como de praxe, em toda a aula a gente vai fazer uma apresentação rápida, uma rápida apresentação minha mesmo, né? Então, a gente está aqui, vamos lá. Então, meu nome é Ulisses Gama, eu sou quiropraxista pioneiro, né? Trabalho desde 99 com quiropraxia, sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia pelo COFITO, eu fiz a primeira prova que houve do Conselho da Fisioterapia, o COFITO, de 2012, então eu tenho título de especialista em quiropraxia pelo COFITO, sou professor de quiropraxia desde 2003, tá? Antes disso eu já fui monitor do Matheus, desde 2000 eu já fui monitor, mas desde 2003 eu fui professor. Tenho formação internacional na quiropraxia nos métodos Activator, Gonstead, Togo Recoil, técnicas especificadas de Palmer, SOT, Upper Cervical e Full Spine. Tenho a certificação internacional avançada em reabilitação da coluna, baseada nos sistemas de subgrupos, TBC. Tenho especialização em fisioterapia manipulativa. Formação nos métodos Mackenzie e Mulligan. Sou fundador e supervisor clínico da clínica Quirofísio, Quiropraxia e Fisioterapia em Campinas, São Paulo. Minha origem, então eu não escondo minha origem, eu sempre me apresento de uma maneira completa. A minha origem na quiropraxia foi através de Matheus de Souza. Em breve a gente vai ter uma aula específica sobre ele, tá? Então eu me formei com ele, fui monitor dele, fui professor dele. Então, a minha origem original é a quiropraxia brasileira, feita por Matheus de Souza. Conflito de interesses nessa palestra, nessa aula. Sou proprietário de uma clínica de quiropraxia, então, provavelmente, eu vou falar bem da quiropraxia. Sou professor de quiropraxia, né? Então, tenho os meus cursos de quiropraxia. E sou consultor e mentor na área de quiropraxia. Então, explicitamente, esses são os conflitos de interesse em relação ao nosso tema de hoje, tá bom? Postura errada prejudica a minha coluna? Essa é uma pergunta muito frequente, isso é uma acusação, uma exclamação muito frequente. A postura errada prejudica a minha coluna? A gente vai falar várias coisas essa noite exatamente sobre isso, tá bom? Então, a postura errada prejudica a minha coluna? A quiropraxia pode melhorar a minha postura? Uma dúvida muito frequente também, né? Será que a quiropraxia realmente trata mudando a sua postura, melhorando a sua postura? Vamos pensar sobre isso, vamos falar sobre isso. Existe uma postura correta para dormir ou trabalhar? Olha só que coisa importante isso, a gente entender. Será que existe mesmo? Porque todo mundo corrige, todo mundo é capaz de corrigir todo mundo em relação a uma postura mais correta para dormir, para trabalhar, para sentar, para levantar, tá? Será que isso é uma realidade? Então, essa noite, pessoal, no nosso Quiroclass, a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, tá? Então, a gente vai conversar com vocês, a gente vai expor algumas coisas da minha experiência, o que a ciência fala, no final todo mundo vai poder conversar, a gente trocar ideias em relação a esse tema sobre postura, tá bom?
Então, as perguntas que não querem calar. O que é uma boa postura? O que é uma boa postura, né? E o que é uma má postura? Se existe a boa postura, existe a má postura. Quem define isso? Quem que consegue dizer para você se a sua postura é boa ou ruim? E, na verdade, o que é postura? Então, a gente vai analisar todos esses quesitos nessa aula de hoje, dessa noite, tá? Então, o que é uma postura? Então, definições de postura no dicionário, né? Então, posição do corpo, postura ereta. Olha só como a visão de alguma coisa reta, de uma coisa ereta, está dentro desse contexto de postura. Expressão facial própria, semblante e fisionomia. Isso também é uma definição de postura. Comportamento de quem sabe se portar. Compostura, também chamado de postura. Modo de agir, comportamento. Sua postura foi inadequada. Isso a gente vê muito por aí, né? Então, também falando de postura. E maneira de pensar, ponto de vista, opinião e posicionamento. Essas são as definições clássicas em relação ao verbete, a palavra postura. Definições que vêm do dicionário. Agora a gente vai seguir falando da nossa área, da quiropraxia, da postura corporal. Postura reta. Como que pode ser uma postura reta se a gente tem as curvas fisiológicas? Olha só. Olha as curvas fisiológicas aqui, a gente tem a lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. Não existe nada reto aqui, tá? Essa visão posterior, sim, a gente vê reto, mas existe, sim, as curvas. Então, é impossível. Na verdade, uma coluna reta, ela vai ser pior do que uma coluna curva. A sobrecarga dos discos vai ser maior, a curva da sua coluna, quando existe uma pressão, ela dissipa essa carga, simplesmente pela curva. Se a tua coluna é reta, a carga vai vir diretamente sobre ela, sem essa curva, para poder estar dissipando, tá? Postura tem relação com o quê? O princípio da individualidade, tá certo? Então, a questão da individualidade é fundamental para a gente poder estar falando sobre a questão da postura, o posicionamento postural. Não tem como a gente pensar em uma postura sem haver essa questão, considerar a individualidade da pessoa. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito importante a gente estar pensando sobre isso, porque não existe um padrão, existe a individualidade de cada um. Algumas definições de postura. É a posição dos segmentos do corpo que se orientam com o centro de gravidade para manter a posição ereta. Então, a gente está falando de uns segmentos do corpo que se alinham, e a gente está falando do centro de gravidade. Olha só, essa informação é bastante importante para a gente pensar, tá? O centro de gravidade vai ser bastante relevante em relação à postura. Outra definição, conjunto de posição das articulações de um corpo em um determinado momento, atuando para fornecer o equilíbrio no espaço. A gente está falando de articulação, de equilíbrio e de espaço. Tá? Essa última é muito boa também. É o eixo entre a posição da cabeça e o tronco dos membros, quer em repouso, quer em movimento. Então, de novo, a gente está falando de um alinhamento. E essa última, essa que dá o pulo do gato para a gente, é o momento do tempo e espaço com menor gasto energético. Ou seja, uma boa postura, se a gente já fez essa pergunta, a boa postura com certeza vai ser uma postura onde você vai haver numa condição diária sua, uma economia de energia, ou seja, você não vai ter um desgaste tão prolongado de energia. Isso é fundamental nessa questão em relação ao gasto energético. Esse talvez seja o ponto principal, na minha opinião, tá?
A gente está falando do princípio da individualidade. Olha só a condição corporal que a gente tem. As variantes são enormes, são muitas, muitas, muitas. Tá? Nessas imagens a gente vê homens e mulheres de todos os tipos, de todas as cores, de todos os formatos, de todas as idades. E isso faz parte, né? Faz parte dessa questão da postural mesmo, tá? Essa individualidade tem que ser considerada, não existe um padrão. O que a gente já viu, que a questão do menor gasto energético é importante, né? Mas ainda assim vai manter a individualidade de cada um. Então, o princípio da individualidade parte do princípio da diversidade de corpos, de formatos, de preparação física, de idade, tá certo? Isso a gente tem que considerar para falar em relação à postura. E cada um tem um modelo, né? Eu costumo brincar, a gente tem vários modelos de carro e a gente tem vários modelos de pessoas. Então, tem gente que reclama porque tem uma cifose muito grande, que a cabeça é projetada à frente. Se a gente está falando de um adulto, dificilmente isso vai ser mudado, modificado. É muito, muito pouco provável que isso seja modificado, tá certo? Então, realmente, cada um tem um modelo. Tem gente, eu, por exemplo, tenho uma retificação torácica, eu pago o preço por isso, né? Pego uma mochila pesada, vai me incomodar. A pessoa mais cifótica, se pegar uma mochila, talvez não incomode tanto. Isso é um exemplo um pouco aleatório, mas sim. Mas cada um tem um modelo, cada um tem um jeito. Tem gente que é grande, tem gente que é pequena e aí vai, tá certo? A gente faz uma brincadeira em relação aos carros para pensar sobre isso também, né? E quem é que determina o que é uma boa postura, né? Muitas vezes você na escola, no seu trabalho, muitas vezes você é acusado de não estar numa boa postura, né? Muitas vezes isso acontece. Então, todo mundo aponta para você e diz que você vai ter um problema de coluna por causa da boa postura. Geralmente o doutor vizinho, o doutor colega de trabalho, o doutor amigo, né? Então, e muitas vezes são acusações, que não são acusações, né? Mas são manifestações pouco explicáveis. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Quem que fala o que vai acontecer numa má postura? A gente vai tentar explicar de alguns parâmetros, tá certo? A gente tem algumas vertentes de pensamento, né? Algumas verdades ou algumas comprovações, não é uma coxa de retalho, né? Na verdade, o conhecimento, onde a gente vai explicar para vocês de uma maneira razoável aí, tá? Então, a gente sabe que todo mundo acusa todo mundo de uma postura, mas ninguém explica exatamente o que está acontecendo. O que determina uma boa postura? Então, de cara, eu já digo, a gente já pode concluir que o resultado, como assim o resultado da postura? A gente falou de economia de energia, não foi isso? Então, o resultado de uma boa postura vai ser o conforto no momento que você está na postura, o conforto pós essa postura e uma manutenção da ótima função. O que seria a manutenção dessa ótima função? É exatamente você continuar com todas as suas atividades, com todas as suas funções, seja no trabalho, seja em casa, sem dores, né? A ótima função nessa descrição aqui, ela denomina o quê? Você não ter dor nas costas, não ter dor nos braços, para você poder fazer tudo que você quer ou você precisa no seu dia a dia, tá? Então, a gente pode dizer com tranquilidade que o que determina o que é uma boa postura vai ser o resultado dessa postura. O resultado dessa postura, ele tem que oferecer para você conforto no momento da postura, conforto pós essa postura e manutenção da ótima função, ou seja, você não vai sair prejudicado se ficar naquela postura por um determinado tempo. Verdades absolutas sobre postura. Nenhuma postura permanente será confortável. Ou seja, não existe a menor possibilidade de você ficar numa mesma posição, seja em pé, seja sentado, seja deitado, numa mesma posição,
que isso seja confortável para você. Então, essas são algumas verdades absolutas. Na ergonomia se tem a gente sabe sobre isso, né? Que não existe nenhuma postura permanente que seja confortável, né? A melhor é sempre a próxima postura, ou seja, a alternância de posicionamento, a alternância de postura é fundamental para que você possa ter saúde, ter conforto, não ter dores, né? Então, a alternância da posição é absoluta. Então, só para a gente fechar com vocês aqui, verdades absolutas sobre postura. Nenhuma postura permanente será confortável. A melhor é sempre a próxima, ou seja, é fundamental a sua alternância. Então, nesse momento da aula, a gente já tem parâmetros básicos para a gente continuar conversando usando esse tema da postura. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir. Eu tenho certeza que tem bastante coisa para passar para vocês. Tem dicas também para você principalmente que trabalha sentado, né? Que é a postura mais estática que a gente tem. Então, qual é a melhor postura sentada? Qual é? A gente tem três imagens aqui, né? 3 imagens, onde uma está mantendo a curva aqui lombar, a outra perdeu a curva lombar e a outra está retificada. Eu peguei essa imagem da internet e aí está dizendo que só do centro está correta. Será mesmo? Será que a melhor postura, o melhor posicionamento da pessoa vai ser com a coluna reta? Será que a gente não tem que manter a curva fisiológica? Será que se você mantiver a curva fisiológica, você não vai ter dor e desconforto? Vamos entender melhor tudo isso. Vamos lá, pessoal. Entre as vértebras, a gente tem o disco intervertebral, tá? O disco intervertebral, olha só, a gente tem uma peça óssea de uma vértebra de cima, uma vértebra de baixo, e no meio dela é o disco intervertebral. Ele é feito de colágeno e ele tem um núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, você pode imaginar um núcleo gelatinoso, tá? Esse disco intervertebral, ele funciona, inclusive, como um ligamento específico para conectar as duas vértebras, tá certo? A partir do momento que você tem um núcleo, olha só essa bolinha aqui representando o que seria um núcleo pulposo, né? Tá certo? Aqui tá pequeno e aqui tá grande, mas você tem um centro gelatinoso desse disco, ele vai sofrer pressões em toda a direção. Essas pressões nessas direções, ele pode modificar, ele pode remodelar esse disco e favorecer ou dificultar a biomecânica entre essas vértebras, tá certo? Então, isso pode favorecer ou dificultar essa biomecânica. Então, partindo desse princípio, a gente vai seguir nossa aula. Qual é a melhor postura sentada? De novo, essa pergunta. E olha só, a gente já passou para vocês a visão das vértebras e do disco. Olha essa sequência aqui, onde para cada movimento ou cada posição, a gente vai ter uma compressão de uma determinada forma no disco intervertebral, né? Então, se você está em pé, existe uma pressão central bem distribuída nesse disco. Mas olha só, se você fizer a flexão do tronco, ou melhor, se você sentar com essa flexão, como a gente vê nesse desenho aqui, vai haver uma compressão anterior do disco e esse núcleo do disco ele pode tentar migrar para a parte posterior, ok? Nessa posição onde ele está em pé em extensão da coluna, existe uma compressão da parte posterior e esse núcleo vai migrar para a anterior, ou seja, essa movimentação que a gente faz, ou mesmo num posicionamento estático, a gente pode estar influenciando a direção onde esse núcleo do disco pode estar se deslocando, tá? Isso é uma figura, uma imagem, né, para a gente imaginar o que pode estar acontecendo lá. Se você faz uma inclinação lateral, olha só, a gente fecha um lado da vértebra e o núcleo corre para o outro, né? E na rotação,
a distribuição da pressão é mais harmônica. Então, qual é a melhor postura? Será que é a postura que amassa para frente, amassa para trás, amassa do lado ou central? Né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, pensar. Vamos junto pensar nisso. Olha só essa imagem que legal. Sentado na flexão, a gente vai estar fechando a parte anterior, o disco indo para trás. No neutro, ele está neutro, né? E na extensão está assim. Mas veja bem, e se você tiver exatamente uma deformidade nesse disco? Se você se posicionar de uma maneira que você acentue essa deformidade, pode ser que você piore. Se você sentar numa posição que você corrija essa deformidade, pode ser que sua dor melhore. E é nessa ideia que a gente tem muita forma de tratar, né? Esses são exercícios de direção de preferência, alguns exemplos, né? O que significa, né? A pessoa que fundou essa ideia, que criou e divulgou, foi Robin McKenzie, né? Existe um método McKenzie, eu tenho a formação do método McKenzie e o utilizo também, né? Nos meus atendimentos, eu uso sempre a quiropraxia e a fisioterapia junto. Na fisioterapia, em especial o método McKenzie, que é um método de autotratamento. A função nossa aqui como fisioterapeuta, como quiropraxista, é identificar qual é o movimento, qual é a direção que vai melhorar os sintomas, a condição desse nosso paciente, tá? Então, a gente está vendo aí algumas possibilidades. Olha só, no deitado, uma pessoa que melhora com a extensão e um outro movimento, uma outra possibilidade de melhorar com a flexão. Então, tem gente que vai ficar boa se fizer extensão e tem gente que vai ficar boa se fizer flexão. Mesma forma, sentado ou em pé. Tem gente que vai melhorar com a flexão e tem gente que vai melhorar a extensão. Tem gente que lembra da inclinação, tem gente que vai melhorar com a inclinação. Então, tudo isso, como é que você vai falar assim? Eles estão sentados numa postura errada. Veja bem, uma pessoa que melhora com a flexão, como nesse exercício, provavelmente, se ela ficar sentada dessa maneira aqui, ó, em flexão, vai diminuir a dor dela. É o que todo mundo fala ao contrário. Se você estiver sentado com uma flexão, ou ainda nesse desenho aqui, ó, com a flexão da lombar, e você precisar desse movimento para você vai ficar melhor. Então, aquela pessoa, naquele momento da vida dela, se ela sentar totalmente errado, como todo mundo fala, ela vai melhorar, né? O contrário, se essa pessoa melhora com a flexão, e olha só, vamos voltar lá, e ela senta em extensão, ela vai piorar. E vice-versa, gente. Então, vai ter gente que vai ter que sentar em extensão, inclusive, muitas vezes a gente coloca um apoio lombar, um rolinho de espuma, uma toalha enrolada, para manter isso, porque se ela perder essa extensão, se ela sentar em flexão, ela vai piorar. Então, essa é a ideia dos exercícios de direção de preferência que a gente usa todo dia no nosso consultório. Isso acelera o processo de reabilitação do paciente. Então, olha só, nesse momento eu estou dando subsídio para você entender que não existe posição certa e errada. Existe, sim, para você a melhor posição. A gente ouve na internet que é mentira, que existe posição, que a postura errada vai dar problema na sua coluna. Isso é verdade em parte, né? Se a gente pegar o conceito da individualidade, se para você sentar em flexão piora, é uma posição ruim para você. Você vai ter que sentar com a postura corrigida e um apoio na lombar. Mas tem gente que vai ser o inverso. Então, não existe esse padrão. E, consequentemente, se não existe padrão, não existe boa ou ruim. Ou melhor ainda, existe boa ou ruim individualmente para cada pessoa. Voltamos no conceito da individualidade. Certo, pessoal? Olha só que interessante esse exercício de direção de preferência, que a gente chama de hipercorrigido e relaxado. Com esse movimento, se você fizer, sentar na ponta da cadeira, você fizer uma hipercorreção e um relaxamento, só isso você vai estar ativando a musculatura de correção
movimentando os discos, e o movimento, só o movimento em si, ele já vai poder te dar analgesia e conforto, tá? É um exercício muito usado em consultório também, no final de tratamento, onde a pessoa já sabe a direção de preferência dela, ela já usa o exercício e a gente acrescenta no final, na reabilitação final, esse exercício que a gente chama de hipercorrigido e relaxado. Isso vai movimentar, vai hidratar os discos, vai fazer uma analgesia e vai fortalecer uma musculatura corretora. É um exercício bastante simples, vocês podem até tentar aí, tá? Ele acaba sendo muito útil no dia a dia. Eu uso sempre que eu passo uma tarde maior ou uma manhã maior fazendo aulas, essas coisas assim, eu utilizo isso, é muito interessante, né? E aí a gente chega na postura para dormir. Olha só que coisa. Na postura para dormir, a gente tem vários cards como esse aí que eu peguei na internet, posições corretas, posições incorretas, e muitas vezes a gente fica preocupado na posição de dormir. Qual é a melhor posição para dormir? Mas eu faço a posição do cartãozinho orientado e me dá dor. Como que fica isso, né? Você acaba se preocupando muito, muito, muito com a posição de dormir. E qual é o resultado dessa preocupação muitas vezes? Ó? O resultado dessa preocupação é justamente você não dormir, tá? Eu, quando não sabia disso, já tive essa preocupação, já perdi o sono pensando em que posição dormir. Isso pode ter acontecido com você, com uma pessoa que você conhece. Então, a preocupação em dormir assim ou assado, o resultado disso vai ser insônia. Olha a cara dos dois aqui, tá? Isso é muito comum. Como que a gente pode solucionar esse pensamento em relação à postura para dormir? A gente pode pensar em alguma coisa. Isso aqui está totalmente errado? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a preocupação excessiva na postura de dormir não vai te deixar bem, tá certo? Então, postura para dormir. Normalmente, não é possível controlar. Normalmente, o que acontece no período da noite, quando a gente está dormindo, a gente se move a cada 10, 15, 20 minutos, automaticamente. Por que você se move? Sempre que você deita e você comprime uma região, pode diminuir a circulação naquela região que está em compressão. A consequência disso é você ter um desconforto e a partir do momento que você está inconsciente, ou seja, você está dormindo, você não está pensando. O seu corpo age naturalmente nessa movimentação. É natural isso, tá? Então, você não controla isso e naturalmente você vai se movimentar. Como é que você pode controlar uma postura no momento que você está inconsciente, tá? Ela vai mudar automaticamente de maneira inconsciente. Em relação às outras estratégias, no caso de dormir, né? O colchão. Aí a recomendação que eu daria, eu uso para mim, eu uso para os pacientes e tem funcionado bem, é o colchão mais duro possível e aceitável. Veja bem, você tem que deitar e se sentir muito, mas muito confortável, no colchão mais firme possível, né? Qual a explicação que a gente dá em relação ao colchão mais firme possível? Você provavelmente, ou se você não, uma pessoa que você conhece, um dia teve dor nas costas e uma solução que ele achou foi deitar no chão duro. Deitou alguns minutos no chão duro e simplesmente ficou mais confortável, né? Como que a gente pode entender que o chão duro tirou a dor de uma pessoa que estava com desconforto? E o que isso tem a ver com um colchão, né? Sempre que a gente passa o nosso dia trabalhando, estudando, fazendo nossas coisas, a movimentação que a gente faz é uma movimentação limitada, né? Ela não é uma movimentação onde deixa a gente pleno para tudo que a gente tem que fazer. Isso acaba acumulando o quê? Contrações musculares desarmônicas. A partir do momento que você tem uma contração maior de um grupo muscular e uma menor de outro, o que pode acontecer? Você vai acumular essas retrações, essas tensões musculares, que na hora que você deitou no chão duro, né? O chão cede.
Com certeza não. Se o chão não cede, o que vai acontecer? As articulações dos músculos, eles acabam se relaxando um pouco mais e você consegue diminuir aquela dor e desconforto. E o que tem a ver com o colchão? Se você, no final de um dia, exclusivamente de trabalho, acumulou essas retrações, você deitou num colchão muito mole, simplesmente ela vai preservar essas retrações. Ela não vai te dar a possibilidade de fazer uma pressão, né, de baixo para cima e você eliminar essas retrações simplesmente deitado. E isso pode causar em você um sono ruim, um sono não reparador e muitas vezes dores, tá? Eu não sei para vocês, mas eu sempre vou em um hotel e a cama é muito mole, não é agradável para mim. Pode ser que você esteja muito mais bem adaptado que eu e ótimo isso. Mas a ideia do colchão mais duro possível e aceitável, e tem que ser confortável, é nessa ideia. Experimente um dia um colchão um pouquinho mais firme do que você tem, se está muito mole, e veja se você não tem uma noite melhor de sono, tá? Ter mais de um tipo de travesseiros, olha só. Ter mais de um tipo de travesseiros. Três travesseiros, um com cada espessura, às vezes você vai ter aquela noite decorrente de um dia, né? Noite decorrente de um dia, com certeza, que você vai precisar de um travesseiro mais alto, onde você vai deitar e vai se sentir melhor. Mas vai ter uma outra noite que aquele travesseiro mais alto que estava ótimo na noite anterior, está ruim, você vai precisar do mais baixo. Então, se você tiver em fácil acesso, do lado da sua cama ou junto do seu colchão, mais de um tipo de travesseiro, você vai poder escolher o melhor tamanho, a melhor espessura para aquele dia. É uma medida extremamente simples e fácil da gente estar resolvendo, que isso fica ótimo, tá? E usar a estratégia dos travesseiros para diminuir o estresse em determinadas regiões. Vamos voltar nesse card aqui. Olha só que interessante. A estratégia dos travesseiros. Se você gosta de dormir de barriga para cima, né? E você apoia aqui a lombar, você vai diminuir uma extensão excessiva que, no seu caso, e veja bem, exclusivamente no seu caso, ele pode estar gerando desconforto. Então, nesse caso, a pessoa gosta de deitar de barriga para cima, de decúbito dorsal, e sente dor lombar. Um apoio aqui vai minimizar a extensão lombar, e isso talvez seja suficiente para tirar o estresse dos tecidos dessa região, tá certo? Tem aqui e aqui, tá? Um decúbito lateral, você tem que ter o travesseiro na espessura mais adequada para aquele momento, tá certo? Essa questão do travesseiro no joelho é muito usado, mas para mim não faz diferença. Mas você pode usar, se você for deitar de barriga para baixo, por exemplo, né? Como aqui, ela está dizendo que está errado, mas se você colocar um travesseiro embaixo da pelve, você vai minimizar também essa extensão. Então, às vezes a pessoa só dorme de barriga para baixo. Então, põe um travesseiro na pelve e isso vai minimizar. Mas e o pescoço? Deitou de barriga para baixo, põe um travesseiro na metade do seu corpo, no seu hemicorpo. Aí você vai rodar e girar a cabeça para o lado mais fácil, ou seja, você vai minimizar a rotação da sua cervical. Então, tem várias dicas para a gente dar de acordo com a posição de preferência para dormir da pessoa, tá certo? Eu não consigo imaginar que tudo isso seja realmente ruim, tá? Mas se veja bem, a partir do momento que você tem uma posição preferencial para dormir, é aquela que a pessoa sempre dorme, sempre gosta, você, com a estratégia dos travesseiros, você vai minimizando o estresse de determinado tecido. Certo, pessoal? Então, em relação às soluções que a gente tem, um bom colchão, né? Esse bom colchão ele pode ser diferente de uma pessoa para outra, e um conjunto de travesseiros. Com uma medida simples assim, a gente consegue. É muito engraçado, muitas vezes o paciente troca 3, 4 vezes o colchão e descobre que com uma terapia como a quiropraxia, por exemplo, ele poderia ter ficado no primeiro, né? Jogou fora o colchão velho mole, já comprou um segundo razoável. Então, a solução, muitas vezes, não é o colchão,
tá? Não é o colchão. Existe alguma coisa além disso que precisa ser trabalhado, né? A gente vai falar de quiropraxia e vai falar da visão da quiropraxia em relação a isso, mas outras soluções. Um bom colchão e um conjunto de travesseiros para a gente manter a nossa estratégia de diminuição de estresse de algum tecido. Atividade física é fundamental, tá certo? Se você tem como projeto de vida não ter dor nas costas, ter uma boa postura, né? Você precisa de atividade física. Veja bem, manter uma boa postura, ou seja, a postura que para você é mais confortável, muitas vezes exige capacidade de contração muscular. Então, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa mental você ficar numa posição ou outra que vai te fazer bem. Se você não tiver capacidade física para se manter na posição que te faz bem, lamento muito, mas vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. A atividade física, isso porque a gente está falando de dor nas costas, de postura, essas coisas. A atividade física tem benefícios infinitos, né? Infinitos, para a fisiologia, para a circulação, para a parte hormonal, tá? Mas, assim, em relação à postura também é importante, mas os benefícios são infindáveis, tá bom, pessoal? Aí a gente vê muitas dessas imagens de certo e errado, a gente já, nesse momento, a gente já tem argumento para falar com vocês que nem sempre realmente está certo ou está errado, né? A gente tem essa imagem aqui do lado, dizendo que essa é o certo, né? Mas e se esse rapaz aqui, ele precisa de uma flexão lombar para melhorar a lombar dele? Essa vai ser a melhor posição. Então, a gente já está descartando o certo ou o errado, tá? E mesmo, vejam bem, mesmo nessa posição, é totalmente, primeiro, é impossível manter a mesma posição. E segundo, é impossível que ela seja confortável permanentemente. A gente já falou da alternância de posição, tá certo? Aqui, ó, e se ele, no caso, esse paciente, esse rapaz, ele precisa de uma flexão da torácica e não essa retificação. Então, a partir desse momento, a gente tem condição de nunca mais julgar o posicionamento da pessoa em relação à postura dela, seja sentado, seja levantado. A gente tem que averiguar o quê? O resultado. Qual o resultado? Tem que ser confortável durante, confortável após e não perder nenhuma das funções ótimas que a gente tem, tá? Então, é muito importante a gente entender que não existe o certo e errado, de uma maneira geral. Existe, sim, o melhor ou pior para você ou para o seu paciente, no seu caso, tá? E como que você vai descobrir isso? Sozinho você pode descobrir, mas com a ajuda de um profissional fica muito mais fácil, tá certo? Então, a gente está vendo que as soluções em relação à postura ou orientações em relação à postura, existe a postura correta para a pessoa? Pode ser que exista sim, tá? Pode ser que exista sim. Então, com a ajuda de um profissional, vai ficar muito mais fácil você identificar essa melhor postura. E olha só, soluções geniais, né? Se você trabalha exclusivamente sentado, você pode alternar um tempo numa bola e um tempo na cadeira. Qual a diferença? Na cadeira, você está totalmente relaxado em relação ao apoio. Na bola, você está ativando toda a musculatura de equilíbrio, tá? Isso é uma alternativa extremamente simples que pode ajudar você que trabalha sentado o dia todo, tá? Então, você tem uma bola para alternar. Começou às 8 na cadeira, às 10 você sai, toma um café, volta, senta na bola e aí vai alternando conforme a sua necessidade. Isso é uma estratégia simples que pode te ajudar bastante nessa questão, tá bom? Esse aqui, o Slick Desk, né? Tem outras marcas também. Isso sim é a coisa mais inteligente que existe, tá? Então, é uma mesa, essa mesa particularmente é elétrica, então ela sobe e desce. Veja bem, você poder alternar num dia de trabalho a posição sentada na cadeira, em pé e depois sentado na bola,
Isso é o melhor dos mundos para quem trabalha, no caso, com o computador, né? Onde você vai poder alternar isso. Eu tive um paciente que trabalhou na Bosch da Alemanha, e lá ele estava com dor nas costas lá, o médico receitou para ele a mesa que sobe e desce. Ele dizia que as reuniões, né, as mesas provavelmente maiores, antes das reuniões, eles combinavam, a reunião vai ser de pé ou sentado, porque ela tinha a possibilidade de subir e descer. Isso é a coisa mais fantástica que existe, né? Para quem trabalha com consultoria em ergonomia, questão trabalhista, de processo trabalhista, a gente sempre usa ferramentas de aplicação para identificar o risco do posto. Com certeza, você podendo alternar o sentado para em pé, o risco do posto baixa demais. Tá? Então, você dificilmente vai ter uma ação trabalhista decorrente disso. Tá? E aí, ó, as soluções. Então, aqui a gente está vendo a máquina elétrica, olha a máquina elétrica. Minha obsessão por marca, né? Então, a mesa elétrica que sobe e desce. E olha só, essa aqui eu achei também numa elevação manual. Com certeza aí vai haver uma diferença de preço muito grande, mas é uma solução acessível, acho que para muita gente. Certo, pessoal? Então, olha que interessante isso. Tá? Então, essa é uma solução para quem precisa trabalhar no computador ou qualquer coisa semelhante ao computador, né? Que precisa de uma mesa. Então, você tem a alternativa da mesa que sobe e desce. Não é tão caro, viu? Eu tenho a impressão que não chega a R$2.000 uma mesa dessa. Mas vai mais R$2.000. Mas é uma coisa que você vai usar o resto da sua vida. Tá? Eu acho que essas coisas de trabalho que você vai trabalhar o resto da sua vida não pode até não ser o momento de você comprar agora. Eu tenho esse consultório aqui, se um dia eu mudar dele, eu com certeza vou comprar uma mesa que sobe e desce, inclusive para mostrar para os pacientes, tá? Que eu acho muito importante, é uma solução muito inteligente e extremamente acessível, tá? Aí a gente vai estar falando de postura, né? A gente já viu que não existe uma postura certa ou errada, seja para trabalhar, seja para dormir. E aí a gente chega no ponto, será que a quiropraxia vai melhorar a minha postura? O que a quiropraxia vai fazer em relação à nossa postura? Então, aqui tem algumas imagens de alguns ajustes, né? Onde todo mundo já viu um ajuste de quiropraxia, ou trabalha com quiropraxia, ou já passou por um quiropraxista, né? Então, assim, dentro dessa visão, eu vou explicar rapidamente. A quiropraxia não tem compromisso, ou não tem técnica, ou não tem poder de melhorar a sua postura, ou corrigir uma postura, ou corrigir uma escoliose, que a gente já falou disso numa outra aula. Tá? Ela não é capaz disso. O que a quiropraxia faz, então? Se quando eu vou ao quiropraxista, eu vejo os pacientes, quando vai à quiropraxia, melhora a postura. Qual é a capacidade da quiropraxia de alterar, interferir nisso? Na verdade, Matheus de Souza, que foi meu professor, ele falava o seguinte, não é a má postura que vai te trazer um problema de coluna. Você tem uma má postura porque você já tem um problema na coluna. Tá certo? Que problema é esse? Né? Que problema seria esse? A gente trata na quiropraxia a subluxação vertebral. Às vezes é muito polêmico isso, nosso objetivo não é abrir polêmica sobre isso, mas o componente da subluxação vertebral ele é basicamente uma região hipomóvel, um conjunto de vértebras que não tem um movimento normal. A partir do momento que, a quiropraxia e o quiropraxista têm como principal objetivo, principal função, na verdade, identificar essas subluxações e fazer a correção. Os ajustes que vocês estão vendo aí nas imagens, eles não são aleatórios, existe uma avaliação específica antes para você determinar a direção e o sentido de que você vai fazer o ajuste. Ou seja, você está identificando os pontos sem movimento ótimo e devolvendo um movimento ótimo para aquele paciente. A consequência disso, qual é? A consequência disso é que você vai ter uma função ótima. Essa função ótima vai te trazer bem-estar e, inclusive, já que o nosso tema é postura, a possibilidade
de corrigir a postura, porque muitas vezes a pessoa fala para você, se você trabalha com quiropraxia ou você é um paciente de quiropraxia, ou simplesmente quer saber sobre postura que está nessa aula, muitas vezes, olha só, a pessoa fala assim, olha, isso aqui é confortável para mim. Quando eu corrijo a minha postura, quando eu fico reto, aí que dói. Ou seja, existe alguma coisa que não está funcionando bem aqui no organismo. E a quiropraxia, sim, de uma maneira simples e rápida, pode corrigir isso. Simplesmente a quiropraxia, ela identifica as falhas de movimento daquele organismo, faz a correção e possibilita uma melhor adaptação, uma melhor função daquele organismo. Que, consequentemente, veja bem, não é o objetivo melhorar a postura, mas a consequência disso também vai ser melhorar a postura da pessoa. Todo mundo que sai de uma sessão de quiropraxia sai se sentindo totalmente leve, ele consegue corrigir sua postura de uma maneira ótima, e voltando na nossa definição inicial de postura, a melhor postura é a postura o quê? Mais econômica, energeticamente falando. Então, se você consegue alinhar ou posicionar o seu corpo de uma maneira de menos gasto energético, perfeito. Então, está aí a quiropraxia dentro dessa visão. E a quiropraxia, né? Porque assim, veja bem, uma pessoa com dor na lombar, com dor na cervical, ela fica se movimentando o tempo todo, ela não consegue corrigir a postura, ela está incomodada o tempo todo. Como que ela vai pensar em postura numa sensação dessa? Tá certo, pessoal? Então, a quiropraxia ela vai possibilitar melhorar a função, eliminar a dor, né? Diminuir a dor e, consequentemente, facilitar a questão postural. A quiropraxia, além da questão de facilitar uma melhor postura, veja bem, não é o objetivo corrigir a postura, é facilitar que você corrija a sua postura da maneira que você achar melhor, vai diminuir a dor, vai melhorar a função. Aí a gente está vendo várias atividades físicas, toda pessoa que tem dor ou desconforto que passar pela quiropraxia, com certeza vai melhorar a performance nas atividades de vida diária, nas atividades esportivas, né? Até chegar ao máximo da adaptação, ou seja, eu falei aqui para vocês que a quiropraxia, ela pega esse organismo e faz ele funcionar o melhor possível. E a gente tem, sim, alguns exemplos da ótima função. A ótima função. Está aí o nosso exemplo de uma ótima função. Quem nunca viu uma criança deitada no chão, dormindo profundamente? Ou seja, essa criança ela tem todas as articulações extremamente saudáveis no sentido daquilo que seriam móveis com uma mobilidade normal. Então, a capacidade de adaptação dessa criança é enorme. Ela consegue dormir em qualquer lugar, em qualquer posição. Põe a gente para dormir no chão, né? Então, a gente já não tem, veja bem, a gente não tem a mesma capacidade de uma criança. E a quiropraxia, corrigindo as subluxações, corrigindo as hipomobilidades, ela traz sim, ela vai lembrar você de quando você tinha um grande poder de adaptação a qualquer superfície, a qualquer posicionamento, né? Isso que a gente está vendo essa semana é a capacidade máxima de adaptação que a gente tem possível, né? Quem dera a gente pudesse também. A gente se aproxima disso, mas igual isso, eu acho que nunca mais, né? Os anos vão passando, vão mudando nossa estrutura, a máquina vai envelhecendo, mas mesmo envelhecendo, a gente, com a quiropraxia, é capaz de colocar essa máquina numa ótima função.